junho de 2014, uma equipe de pesquisa dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças lançou um projeto massivo. Eles visavam responder a uma pergunta simples, mas difícil: qual é o alimento mais saudável do planeta? Eles não estavam procurando por opiniões ou tendências. Eles estavam procurando por dados concretos. Eles analisaram 47 dos superalimentos mais comuns, frutas e vegetais que nos dizem para comer todos os dias, e mediram exatamente quanto potássio, fibra, proteína, cálcio, ferro, tiamina, riboflavina, niacina, folato, zinco e vitamina A eles continham. Eles também rastrearam vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Cada alimento foi avaliado com base nos nutrientes fornecidos por 100 calorias. Os resultados foram chocantes. A couve, a queridinha de todas as lojas de produtos naturais na América, marcou 49 de 100. O espinafre, o lendário construtor de músculos, se saiu muito melhor, marcando 86. Mirtilos, elogiados como superalimento antioxidante definitivo, marcaram apenas 11. Mas no topo da lista, sozinho com uma pontuação perfeita de 100 de 100, estava uma planta que a maioria dos americanos modernos nunca sequer provou. Não era uma baga exótica da Amazônia ou uma raiz dos Altos Andes. Era uma humilde folha verde picante que cresce em córregos frios e rasos por todo o hemisfério norte: o agrião. De acordo com a análise científica mais rigorosa já realizada pelo governo dos Estados Unidos, o agrião é o alimento mais denso em nutrientes da Terra. E, no entanto, se você entrar em um supermercado americano típico hoje, provavelmente não o encontrará. Você verá paredes de couve e pirâmides de maçãs, mas o rei da nutrição é invisível. Por quê? A resposta não é uma conspiração. É muito mais interessante e muito mais trágica. É uma história sobre como construímos um mundo moderno que priorizou uma métrica específica acima de todas as outras, e como essa métrica apagou acidentalmente o melhor alimento que temos. Esta é a história do fantasma no corredor de hortifruti. Para entender o que perdemos, é preciso voltar a uma época em que esta planta não era um fantasma. É preciso voltar às ruas nebulosas e manchadas de carvão da Londres vitoriana. Em meados do século XIX, Londres era o coração pulsante da Revolução Industrial, mas era um lugar brutal para ser pobre. A classe trabalhadora vivia de pão, chá açucarado e gordura barata. A desnutrição era galopante. O escorbuto, causado pela deficiência de vitamina C, era uma ameaça constante nos bairros pobres. No entanto, os vitorianos tinham uma arma secreta que chamavam de pão do homem pobre. Todas as manhãs, muito antes do sol nascer sobre o Tâmisa, centenas de vendedores ambulantes se espalhavam pela cidade. Eram frequentemente crianças, algumas com apenas 5 ou 6 anos, descalças no frio, carregando cestas de vime empilhadas com grandes maços verdes de agrião fresco. O grito de agriões frescos, era a trilha sonora da manhã londrina, ecoando nas paredes de tijolo das fábricas e cortiços. Por um único centavo, um operário podia comprar um grande maço. Naquele único maço, eles recebiam mais ferro do que uma porção de espinafre, mais cálcio do que um copo de leite e mais vitamina C do que uma laranja. Era um milagre nutricional. Os vitorianos valorizavam tanto o agrião que construíram infraestrutura apenas para manter a cidade abastecida. Em Hampshire, a 80 quilômetros de distância, vastas redes de leitos de cascalho foram cavadas nos córregos de giz. Não eram pântanos lamacentos, eram fazendas aquáticas sofisticadas e cristalinas. A água tinha que estar em constante movimento, borbulhando de aquíferos subterrâneos profundos ricos em minerais, fluindo pelos leitos para manter as plantas crocantes e doces. Eles até construíram uma linha ferroviária, a Midlands Railway, especificamente para transportar rapidamente este verde perecível dos córregos para a cidade. Era conhecida localmente como a Watercress Line, linha do agrião. Imagine uma sociedade que valorizava um vegetal tão altamente que construiu uma ferrovia apenas para transportá-lo. O sistema era eficiente. A colheita era cortada às 4 da manhã, carregada no trem a vapor às 6 e vendida nas ruas de Londres às 8. Do córrego frio ao sanduíche do trabalhador em 4 horas, era o sistema original da fazenda à mesa. E então o mundo mudou. Com o amanhecer do século XX, as populações explodiram. As cidades cresceram para fora, espalhando-se para longe das linhas de trem.
Os sistemas alimentares locais que haviam alimentado a humanidade por milhares de anos começaram a falhar. Precisávamos de uma nova maneira de alimentar milhões de pessoas que viviam a centenas, às vezes milhares de quilômetros da fazenda mais próxima. Precisávamos de uma solução de engenharia. Em 1894, a Bury Seed Company nos deu uma. Eles lançaram uma nova variedade de alface derivada da Batávia francesa. Era densa, pálida e formava uma bola de folhas apertada e dura que parecia mais um repolho do que uma alface. Eles notaram algo notável. Você podia jogá-la em uma caixa, cobri-la com gelo picado e enviá-la em um vagão de trem da Califórnia para Nova York. Quando chegava uma semana depois, parecia exatamente a mesma do dia em que foi colhida. Por ser enviada sob montes de gelo picado, eles a chamaram de iceberg. A alface iceberg era uma maravilha tecnológica. Foi o primeiro vegetal que agiu como um produto manufaturado. Não murchava, não amassava e empilhava perfeitamente em caixas. Era uniforme, previsível e durável. Em 1919, os americanos consumiam 4,1 libras de alface por pessoa por ano. Em meados da década de 1950, o consumo subiu para 14 libras per capita. A alface iceberg havia se tornado o vegetal mais consumido na América. Então vieram as verdadeiras inovações. A Whirlpool desenvolveu o resfriamento a vácuo na década de 1950, removendo o calor do campo imediatamente após a colheita. A embalagem em atmosfera modificada seguiu. Na década de 1960, a alface iceberg podia permanecer fresca por até 28 dias. Pense nisso. Você podia colher um pé de alface no Vale de Salinas, na Califórnia, colocá-lo em um trem, armazená-lo em um depósito, levá-lo a um supermercado e deixá-lo na geladeira de um cliente por um mês antes que ele o comesse. Este era o santo graal do sistema alimentar industrial emergente. Os supermercados amavam o iceberg porque era de baixo risco, alto lucro e o estoque perfeito. Mas o agrião era um pesadelo. O agrião é 93% água, e seus caules são ocos. É uma planta aquática que depende da pressão da água para se manter ereta. No momento em que você o corta do córrego, ele começa a morrer. Começa a murchar em poucas horas. Mesmo com a melhor refrigeração, ele tem uma vida útil de talvez 2 a 3 dias, talvez 5, se você tiver sorte. No novo mundo do transporte rodoviário de longa distância e dos centros de distribuição centralizados, o agrião era um problema. Ele não conseguia sobreviver à viagem. Murchava na parte de trás dos caminhões de 18 rodas e virava papa sob as luzes fluorescentes das vitrines dos supermercados. Essa não é uma pequena diferença. Essa é uma diferença de 10 vezes na vida útil para um sistema de distribuição de alimentos construído em torno de armazéns centralizados. Essa diferença foi decisiva. Os supermercados precisavam de produtos que pudessem ficar nas prateleiras sem murchar. Precisavam de aparência uniforme e oferta previsível. O agrião falhou em todos os testes. Quando a Watercress Railway, ferrovia do agrião, fechou em 1963 sob os cortes de Beeching, o agrião não podia mais fazer a viagem de Hampshire para Londres. O transporte rodoviário levava mais tempo. Caminhões refrigerados ajudavam, mas o agrião ainda chegava murcho nas bordas. O iceberg prosperou. Ele era enviado da Califórnia para Nova York sem problemas, empilhado perfeitamente e parecia fresco por semanas. Então, o sistema fez uma escolha. Não escolheu com base no sabor ou na saúde. Escolheu com base na logística. Substituímos o vegetal que pontuou 100 de 100 por um vegetal que pontuou 7. Essa é a pontuação real que a alface iceberg recebeu no estudo do CDC. 7, não 70. 7. A alface iceberg é 96% água. As folhas internas pálidas, a parte que a maioria de nós realmente come, foram protegidas do sol, o que significa que contém quase nenhuma clorofila, poucas vitaminas e muito poucos antioxidantes. É essencialmente água crocante. Mas era conveniente, e no século XX, a conveniência era a rainha. Na década de 1980, 90% dos produtores de agrião da Grã-Bretanha haviam desistido. Os 1.000 acres que alimentavam a Inglaterra vitoriana encolheram para 150 acres. Nos Estados Unidos, o agrião nunca teve chance. Foi relegado a um acompanhamento, um raminho verde em um prato chique que você empurrava para o lado para chegar ao bife.
Trocamos nutrição por vida útil. Trocamos o alimento quimicamente mais complexo da natureza por um container de transporte biológico. E o custo dessa troca só agora está ficando claro. Quando falamos sobre a dieta moderna, geralmente falamos sobre açúcar e gordura, mas raramente falamos sobre a ausência de densidade. Estamos comendo mais calorias do que nunca, mas estamos famintos por nutrientes. Enchemos nossos pratos com alimentos que foram cultivados para durabilidade, tamanho e doçura, mas desprovidos dos compostos amargos e complexos que nossos corpos evoluíram para desejar. O agrião é rico em um composto chamado isotiocianato de fenetila, que confere à planta seu sabor picante. Em estudos de laboratório, este composto demonstrou suprimir o desenvolvimento de células cancerosas. É um remédio poderoso. A alface iceberg não tem nada disso. É segura, sem graça e vazia. Quando o CDC publicou aquele estudo em 2014, jornalistas correram para encontrar os poucos agricultores de agrião restantes no mundo. Um agricultor cuja família cultivava agrião nos mesmos córregos de giz por gerações apenas riu. Nós temos dito isso às pessoas há anos, disse ele. Ninguém ouve. A classe trabalhadora vitoriana não precisava de um estudo do CDC. Eles sabiam que o agrião mantinha seus filhos saudáveis. Um maço para o café da manhã fornecia mais nutrição do que qualquer outro alimento que eles pudessem pagar. A Inglaterra vitoriana tinha ferrovias que transportavam agrião de Hampshire para Londres em 4 horas. A América moderna tem armazéns que guardam produtos frescos por 2 semanas antes de chegarem a uma loja. O sistema mudou e o agrião não. A tragédia não é apenas que paramos de comer agrião. A tragédia é que esquecemos por que o comíamos. Os vitorianos não tinham espectrômetros de massa ou estudos governamentais, mas tinham uma conexão com a terra. Eles sabiam que quando se sentiam fracos, quando seus filhos pareciam pálidos ou quando o inverno se arrastava por muito tempo, eles precisavam do pão do homem pobre. Eles sentiam o efeito em seus corpos. Perdemos esse sentimento. Contamos com rótulos e marketing. E como o agrião não tem orçamento de marketing e não se encaixa perfeitamente em um recipiente plástico tipo concha, ele permanece invisível. Mas não está extinto. Os córregos ainda estão lá. A planta ainda cresce silenciosamente nos lugares selvagens e úmidos do mundo. Você ainda pode encontrá-lo em feiras de agricultores ou nos cantos especializados de supermercados de luxo. Não parece grande coisa. Geralmente é um pequeno e caro maço embrulhado em um elástico, parecendo um pouco cansado. Custa $4, enquanto o pé de alface iceberg ao lado custa $2. Mas olhe além do preço e das folhas murchas. Essa humilde planta é uma sobrevivente. É um lembrete de que o melhor alimento não é aquele que parece mais bonito no Instagram ou que permanece fresco por mais tempo na sua geladeira. O melhor alimento é aquele que luta para se manter vivo. O sistema otimizou para a variável errada. Otimizou para o caminhão, não para o humano. Mas você não é um caminhão. Você é um organismo biológico que requer combustível. E o melhor combustível da Terra está esperando por você, se você estiver disposto a procurá-lo. Os sistemas otimizam para o que medem, não para o que importa. Medimos vida útil, transportabilidade e custo por quilo. Esquecemos de medir a nutrição. O vegetal que pontua 100 de 100 tornou-se um item de especialidade escondido em lixeiras de canto, enquanto o vegetal que pontua 7 tornou-se o verde mais consumido na América. Isso não é uma falha do agrião, é uma falha das métricas que escolhemos. O agrião não desapareceu porque era inferior. Ele desapareceu porque o sistema que construímos estava medindo as coisas erradas. Da próxima vez que você estiver no corredor de hortifruti, passe pelas pirâmides de maçãs brilhantes e pelas paredes de alface iceberg embalada em plástico. Vá para o canto e encontre o agrião. Pode não durar um mês na sua geladeira e pode murchar se você não o comer rapidamente, mas esse é o ponto. Ele está vivo e está esperando para ajudá-lo a se sentir vivo também. Se esta história mudou a maneira como você olha para os vegetais em seu carrinho de compras, por favor, assine e curta este vídeo. Estamos descobrindo a história e a nutrição que o mundo moderno tentou enterrar. Vamos recuperar nossa saúde juntos. O próximo tesouro do cofre da natureza será revelado em breve.